Você já se perguntou por que alguns metais podem ser facilmente conformados, enquanto outros se tornam mais duros e resistentes à medida que são deformados? Esse fenômeno está diretamente relacionado ao encruamento, um comportamento essencial para entender como os materiais metálicos respondem a esforços mecânicos. Olá, meu nome é Luiz, aluno da disciplina de Metalurgia Mecânica da Unifesp, e hoje vamos explorar a curva de escoamento e suas aplicações na indústria. Quando o metal sofre deformação plástica, ocorre um aumento na sua resistência mecânica. Esse efeito, conhecido como encruamento, se dá pelo acúmulo e interação de discordâncias na estrutura cristalina do material. Esse endurecimento progressivo é descrito pela curva de escoamento, que relaciona a tensão verdadeira à deformação verdadeira por meio da equação de Ludwig, onde K é o coeficiente de resistência do material e N é o coeficiente de encruamento, um parâmetro que define a capacidade do material de se fortalecer com a deformação plástica. A partir dessa equação, podemos entender como diferentes materiais reagem ao processo de deformação e como essa resposta pode ser aproveitada na engenharia. A curva de escoamento é construída a partir de um ensaio de tração, no qual uma amostra do material é submetida a um esforço axial até a fratura. Durante o ensaio, inicialmente, a relação entre tensão e deformação segue um comportamento elástico, descrito pela lei de Hooke. Após ultrapassar o limite de escoamento, o material entra na fase de deformação plástica, onde ocorre o encruamento. Para obter a curva de tensão-deformação verdadeira, os valores de tensão e deformação convencionais ou de engenharia precisam ser corrigidos, considerando as variações reais da área da seção transversal e do comprimento do corpo de prova. As relações são apresentadas a seguir, onde S e E são os valores convencionais obtidos diretamente no ensaio, e sigma e epsilon são os valores verdadeiros, corrigidos para considerar a deformação contínua. Contudo, essa curva é válida somente até a estricção, ou seja, até o ponto onde a área do corpo de prova começa a reduzir-se de forma localizada. A partir desse ponto, a equação da tensão verdadeira não é mais precisa, pois a deformação passa a ser altamente concentrada e não distribuída uniformemente. Se compararmos uma liga de alumínio 2024 e o aço inoxidável 302 em um ensaio de tração, veremos diferenças marcantes em suas curvas de tensão-deformação, tanto de engenharia quanto a verdadeira. A partir de dados obtidos do ensaio, podemos calcular as tensões de deformação de engenharia e, a partir delas, calcular as tensões e deformações verdadeiras, e assim analisar a curva no regime elástico e plástico antes da estricção. A partir da equação de Ludwig, é possível linearizar a curva e, assim, determinar o coeficiente de encruamento e de resistência, e obter os seguintes valores para esse ensaio. O alumínio 2024, uma liga amplamente utilizada na indústria aeronáutica, apresenta um comportamento mais dútil e um coeficiente de encruamento relativamente baixo, o que permite conformar o material mais facilmente, minimizando afinamento ou fratura da peça. O aço inoxidável 302, por outro lado, possui um coeficiente de encruamento mais elevado, o que significa que sua resistência aumenta significativamente à medida que é deformado. Além disso, esse aço possui maior capacidade de absorção de energia antes da fratura, tornando-se adequado para aplicações que exigem elevada resistência mecânica. Quando comparamos as curvas verdadeiras, percebemos que o aço 302 mantém um aumento contínuo de tensão verdadeira, enquanto o alumínio 2024 apresenta um limite mais bem definido antes da estricção, refletindo sua menor resistência ao encruamento. O coeficiente de encruamento tem um papel crucial na trabalhabilidade dos metais. Materiais com alto coeficiente de encruamento, como o aço inoxidável e as ligas de titânio, podem suportar grandes deformações antes de atingirem a estricção, o que os torna ideais para processos que exigem alta dutilidade, como estampagem profunda. Já materiais com baixo coeficiente de encruamento, como o alumínio, apresentam menor resistência ao encruamento, o que os torna mais fáceis de conformar em processos como trefilação e extrusão. Em resumo, materiais com alto coeficiente de encruamento suportam grandes deformações antes da estricção, tornando-se mais resistentes à medida que são conformados. E materiais com baixo coeficiente de encruamento são mais fáceis de moldar, pois não endurecem tanto durante a deformação. O entendimento da curva de escoamento tem aplicações diretas na indústria. Nos processos de conformação mecânica, como laminação, estampagem e forjamento, conhecer o coeficiente de encruamento permite prever o comportamento do material e evitar falhas como a estricção prematura. Além disso, na engenharia estrutural, materiais com alto coeficiente de encruamento são preferidos em aplicações que exigem resistência ao impacto, pois conseguem dissipar melhor a energia antes de falhar. Outro aspecto importante é a influência dos tratamentos térmicos no encruamento. O recozimento, por exemplo, reduz o coeficiente de encruamento, tornando o material mais maleável, enquanto processos de encruamento a frio aumentam o coeficiente, conferindo maior resistência mecânica.
A curva de escoamento é um conceito essencial para a metalurgia mecânica, permitindo prever o comportamento dos metais sob deformação plástica e otimizar processos industriais. A relação entre tensão e deformação verdadeira é válida até o início da estricção, momento em que a equação tradicional deixa de ser precisa. O coeficiente de encruamento influencia diretamente a trabalhabilidade dos materiais, determinando sua adequação para diferentes aplicações. Seja no design de estruturas existentes, no desenvolvimento de processos de fabricação ou na escolha do melhor material para um componente mecânico, entender a curva de encruamento é fundamental para garantir eficiência e segurança em projetos de engenharia. E você, já parou para pensar como a escolha do material pode impactar a qualidade de um produto ou estrutura?